A casa em Medellín sempre fez parte das histórias da família, mas poucos a conheciam de perto. Uma construção antiga, situada em uma região tranquila, era mais uma lembrança distante de parentes falecidos do que um patrimônio de valor sentimental. Quando foi herdada pela família após o falecimento de um tio-avô, a notícia foi recebida com certa surpresa. Afinal, ninguém esperava que aquela casa fechada há tanto tempo fosse reaparecer em suas vidas. Cheios de esperança, os novos proprietários decidiram se mudar rapidamente. Para eles, a casa representava a chance de um novo começo. O pai, um engenheiro dedicado, via na propriedade uma oportunidade para reformar e transformar o local em um lar aconchegante. A mãe, fascinada pela arquitetura antiga, imaginava um espaço perfeito para criar memórias com seus 2 filhos pequenos. No entanto, desde a primeira visita, algo parecia ligeiramente fora de lugar. O ar dentro da casa era mais pesado, como se houvesse uma atmosfera densa que não se dissipava com a abertura das janelas. Pequenos detalhes chamavam a atenção. O rangido constante do piso de madeira, mesmo quando ninguém se movia. Sombras que pareciam se alongar além do natural conforme o sol caía. Mas a família, ainda empolgada com a mudança, ignorou essas primeiras impressões. Com as malas finalmente desfeitas e os móveis arrumados, a casa começou a ganhar vida novamente. No entanto, o que eles não sabiam era que essa vida trazia consigo muito mais do que apenas novas rotinas e esperanças. Algo antigo despertava nas profundezas daquelas paredes, esperando o momento certo para se revelar. A primeira noite na casa passou sem grandes problemas. O silêncio das ruas ao redor parecia contrastar com o movimento constante da cidade, trazendo uma sensação de tranquilidade. Mas, conforme os dias foram passando, pequenos eventos estranhos começaram a chamar a atenção da família. O mais novo dos filhos, ainda muito pequeno, começou a acordar no meio da noite chorando sem motivo aparente. Seus pais inicialmente atribuíram isso ao fato de estarem em um ambiente novo, acreditando que ele precisava de tempo para se adaptar. Mas em poucas noites, tanto o pai quanto a mãe também começaram a notar coisas fora do comum. Eram pequenos detalhes, como o som de passos leves no andar de cima, quando todos estavam reunidos na sala, ou o barulho de portas, rangendo em momentos em que não havia vento. O pai, pragmático e racional, insistia que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez o piso fosse antigo e estivesse dilatando, produzindo aqueles sons ao fim do dia. A casa velha, com suas portas e janelas de madeira, certamente teria falhas que provocariam os rangidos e os movimentos inexplicáveis. A mãe, por outro lado, começou a sentir um desconforto crescente, como se estivesse sendo observada em alguns momentos, mesmo quando estava sozinha. Um dos eventos mais marcantes aconteceu durante uma tarde, enquanto arrumavam os últimos detalhes na casa. O rádio, que estava desligado, de repente começou a emitir estática, preenchendo o ambiente com um som perturbador. Quando o pai correu para desligá-lo, o rádio voltou ao silêncio sem que ele precisasse encostar no aparelho. Esses incidentes, embora ainda pequenos e sem explicação, começaram a mexer com a dinâmica da família. O que inicialmente pareciam ser falhas de uma construção antiga, agora começava a gerar uma sensação de inquietação. Os acontecimentos na casa começaram a despertar a curiosidade da família. Ainda que tentassem manter a rotina e normalizar os fenômenos, o desconforto era inegável. Os sons e sensações estranhas se tornaram uma constante. Foi então que a mãe decidiu investigar mais a fundo a história da propriedade. Ela começou perguntando aos vizinhos mais antigos da região, e aos poucos, pequenas peças do quebra-cabeça começaram a surgir. Muitos pareciam relutantes em falar sobre a casa, mas com um pouco de insistência, alguns detalhes intrigantes foram revelados. Descobriu-se que a casa havia sido habitada por várias gerações de uma mesma família, mas todos que moraram ali saíram abruptamente, deixando-a vazia por longos períodos. O relato mais perturbador veio de uma senhora idosa, que mencionou tragédias envolvendo crianças na casa. Segundo ela, décadas atrás, um casal morava no local com seus filhos, mas algo terrível aconteceu. Um dos filhos desapareceu misteriosamente e jamais foi encontrado. A história se espalhou como um boato, e alguns acreditavam que o espírito da criança
ainda assombrava os corredores da casa, à espera de ser encontrado. Quanto mais a família escavava o passado, mais clara se tornava a conexão entre os eventos trágicos e os fenômenos que agora experimentavam. O pai, ainda cético, tentava afastar essas histórias como lendas urbanas, mas a mãe começou a acreditar que o passado da casa estava diretamente ligado ao que eles estavam vivendo. Era como se os acontecimentos antigos tivessem deixado uma cicatriz invisível, e a casa, agora habitada novamente, reabria velhas feridas, despertando algo que jamais deveria ter sido perturbado. Com o passar das semanas, os fenômenos na casa deixaram de ser simples ruídos ou sensações estranhas. Algo muito mais inquietante estava acontecendo. A família passou a testemunhar aparições, sombras se movendo pelo corredor à noite e objetos que pareciam se deslocar sozinhos. Um dos episódios mais assustadores aconteceu com a mãe, que ao dobrar roupas no quarto, viu uma figura refletida no espelho por um breve segundo. Quando se virou, o quarto estava vazio, mas a sensação de ser observada persistiu. O comportamento das crianças também começou a mudar. O filho mais velho, antes extrovertido e alegre, passou a ficar mais retraído e a evitar certos cômodos da casa, especialmente o sótão. Ele relatou ter visto uma menina brincando ali, mas seus pais, tentando proteger sua sanidade, diziam que era apenas imaginação. Os eventos sobrenaturais não se limitavam a manifestações visuais. Objetos começaram a ser lançados pelo ar sem explicação, e móveis eram encontrados em posições diferentes de onde tinham sido deixados. Certa noite, enquanto a família jantava, todos ouviram claramente o som de risadas infantis vindo do andar de cima, mas sabiam que as crianças estavam com eles na mesa. Foi então que perceberam que algo além de sua compreensão estava acontecendo. Desesperada, a família buscou ajuda. Consultaram um padre local que, relutantemente, concordou em visitar a casa. Depois de realizar orações e abençoar o local, ele deixou claro que o problema não era apenas espiritual, mas algo mais profundo. A mãe sentiu que a casa guardava segredos que não queriam ser desenterrados. A atmosfera se tornou sufocante, e a cada dia que passava, os fenômenos pareciam mais agressivos, como se as presenças que habitavam a casa não quisessem que eles permanecessem ali. Algo precisava ser feito rapidamente, antes que a situação se tornasse insustentável. Convencida de que os fenômenos na casa eram o resultado de forças malignas, a família tomou uma decisão drástica: realizar um exorcismo. Depois de muitas tentativas de encontrar respostas lógicas para os eventos perturbadores, a mãe insistiu em buscar ajuda espiritual mais incisiva. O padre local, que já havia visitado a casa e percebido a intensidade das atividades paranormais, concordou em realizar o ritual de exorcismo, embora tenha alertado a família sobre os riscos e a possível resistência das forças envolvidas. No dia marcado, o ambiente na casa estava tenso. O ar parecia mais pesado do que o habitual, e o silêncio opressor só aumentava o desconforto de todos os presentes. O padre começou o ritual com orações e cânticos, aspergindo água benta pelos cômodos e recitando passagens bíblicas de proteção. Durante os primeiros minutos, nada fora do comum aconteceu, mas, à medida que a cerimônia avançava, as coisas começaram a sair de controle. Luzes começaram a piscar, objetos caíram das prateleiras e portas se fecharam com estrondos violentos. O que antes eram apenas manifestações sutis, agora se transformava em uma demonstração aberta de fúria por parte das forças que habitavam a casa. O padre continuou com o ritual, mas sua expressão refletia a dificuldade de lidar com a situação. Parecia que, em vez de expulsar os espíritos, o exorcismo estava os provocando. O ponto culminante ocorreu quando um espelho se estilhaçou sem que ninguém o tocasse, e as crianças começaram a gritar, afirmando que estavam vendo pessoas que não deveriam estar ali. A situação ficou insustentável, e o padre interrompeu o ritual, reconhecendo que não havia como continuar. Ele deixou a casa rapidamente, pedindo que a família considerasse seriamente abandonar o local. Com o fracasso do exorcismo, a família ficou desesperada. O que antes era apenas uma suspeita agora parecia uma certeza. Algo muito antigo e perigoso vivia naquela casa e não queria ser perturbado. Após o fracasso do exorcismo,
A família percebeu que continuar na casa não era mais uma opção. O ambiente se tornara insuportável e o medo havia se infiltrado em cada canto de suas vidas. As crianças, antes tão cheias de energia, estavam agora pálidas e assustadas, recusando-se a dormir sozinhas ou a entrar em certos cômodos. A mãe, exausta tanto física quanto emocionalmente, insistiu que deveriam sair o quanto antes. O pai, sempre cético, finalmente cedeu, admitindo que algo naquela casa estava além de qualquer explicação lógica. A decisão de se mudar foi tomada rapidamente, mas vender a casa revelou-se uma tarefa quase impossível. O histórico sombrio da propriedade já havia se espalhado pela vizinhança, e os rumores de que o lugar era mal assombrado afugentavam qualquer possível comprador. Além disso, a própria família estava relutante em passar para outra pessoa o fardo que carregaram desde que se mudaram. Assim, em uma manhã fria e silenciosa, a família reuniu seus pertences e partiu. O carro foi carregado em um silêncio quase ritual, como se todos estivessem tentando não despertar o que quer que ainda estivesse adormecido nas profundezas da casa. À medida que se afastavam, a mãe olhou para trás uma última vez. A casa, grande e imponente, parecia observá-los, como se soubesse que aquele não era o fim de sua história. Embora a sensação de alívio fosse imediata ao deixarem o local, o trauma dos eventos vividos os acompanharia por muito tempo. As crianças demoraram meses para voltarem ao comportamento normal, e a mãe, especialmente, continuava a sentir uma presença ao seu redor, mesmo em sua nova casa. Eles deixaram a casa para trás, mas o mistério e o medo permaneceram com eles como uma sombra invisível. Após a saída da família, a casa em Medellín permaneceu fechada por meses. Os boatos sobre sua maldição continuaram a se espalhar, e o local acabou se tornando uma lenda urbana na vizinhança. Algumas pessoas, atraídas pela curiosidade ou pelo desejo de experimentar algo sobrenatural, se aproximavam da propriedade, mas poucos tinham coragem de entrar. Ao longo dos anos, vários outros tentaram morar na casa, mas nenhum conseguiu ficar por muito tempo. Os novos moradores relatavam sentir as mesmas presenças que a primeira família havia descrito. Sons inexplicáveis, mudanças repentinas na temperatura e, o mais perturbador, a presença de uma criança invisível brincando pelos corredores. Aqueles que ousaram passar mais tempo no local afirmavam que a casa tinha uma energia própria, algo que parecia estar sempre à espreita, observando seus passos. Investigadores paranormais e entusiastas do ocultismo começaram a visitar a casa, e seus relatos só aumentaram a fama de que algo muito antigo e perigoso habitava ali. Alguns sugeriam que a casa estava viva, alimentando-se do medo e das emoções das pessoas que ali entravam. Outros acreditavam que ela guardava os segredos de eventos trágicos que jamais seriam completamente desvendados. Embora a família original tenha se distanciado fisicamente do local, o impacto do que viveram jamais os deixou. O pai, agora completamente convencido de que algo sobrenatural havia de fato acontecido, evitava falar sobre a experiência. A mãe, por outro lado, ocasionalmente mencionava sentir a presença daquela casa, como se ela continuasse conectada à sua história. As crianças cresceram, mas as lembranças dos dias sombrios naquela casa mal assombrada permaneciam vivas, visitando seus pesadelos de tempos em tempos. A casa continuava ali silenciosa, esperando sua próxima vítima.